Nas profundezas pantanosas dos Everglades da Flórida, o ar é pesado, úmido e carregado com um cheiro de decomposição e, ao mesmo tempo, vida pulsante. Mas na manhã de maio de 2025 há um silêncio que não é natural da região selvagem de Everglades. Os biólogos do Conservatório do Sudoeste da Flórida, homens e mulheres que conhecem cada som e sombra deste lugar, seguem o pulso eletrônico de um rastreador. Há 6 anos que eles monitoram esse sinal. Há 6 anos que seguem um predador rastejante que eles próprios batizaram com o nome saído da mitologia nórdica. O nome de um deus trapaceiro e imprevisível, Loki. Eles dedicaram suas carreiras a estudar as criaturas deste ecossistema único. Mas Loki era diferente. Não apenas pelo seu tamanho colossal, mas pelo que ele representava na guerra silenciosa que consome os Everglades. Quando finalmente chegam ao local indicado pelo GPS, a cena que encontram não era a que eles esperavam. Uma cena de execução. E ela mudaria para sempre a compreensão do que realmente acontece neste inferno esmeralda. O que aconteceu com a piton chamada Loki revelaria uma guerra secreta, uma insurgência violenta que borbulha sob a superfície das águas escuras dos pântanos. Uma guerra onde um predador se sobrepõe a outro predador, onde a própria natureza, após décadas de subjugação, começa a escrever seu próprio e sangrento roteiro de vingança. Esse é o Ordinário. E hoje vamos investigar o que ou quem está decapitando pitons gigantes na Flórida dos Estados Unidos. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. E vamos pro vídeo. Voltemos um pouco na história para entendermos como e onde tudo começou. Hoje, as protagonistas são as pitons birmanesas, de nome científico Piton bivitatus, que atualmente é a espécie invasora que mais se multiplica nos Estados Unidos. Atualmente vistas como uma praga local desenfreada, sua caça é permitida e até incentivada. A sua chegada à Flórida não foi um ato da natureza, mas um resultado direto da vaidade humana. Nos anos 80 e 90, possuir uma piton tornou-se um símbolo de status. Eram vendidas ainda filhotes, pequenas e fáceis de manter, porém esses filhotes carregavam um código genético para o gigantismo. Em poucos anos, o animal de estimação de uma família transformava-se num monstro de até 5 metros, um predador poderoso e insaciável, confinado a um terrário de vidro, a receita perfeita para o caos. O que fazer com um animal tão grande, caro de alimentar e potencialmente perigoso? Proprietários de pitons, confrontados com a realidade de suas escolhas, optaram pela solução mais fácil e cruel: libertá-las na natureza e se livrar de um problema adquirido anos antes. Além disso, a natureza queria contribuir com esse problema. Um evento cataclísmico atingiu a região, vários furacões no verão de 1992. Alguns deles de categoria 5 que varreram o sul da Flórida com uma fúria apocalíptica. Instalações de criação de répteis e pet shops foram simplesmente desintegrados, suas paredes arrancadas, libertando centenas de animais, inclusive pitons. O botão do início do caos tinha sido acionado. Os Everglades, com seu labirinto de rios, pântanos e ilhas de vegetação densa, tornaram-se um lar confortável para essas serpentes. O clima subtropical úmido era uma réplica perfeita do seu habitat natural. Encontraram uma abundância inacreditável de presas que não conheciam serpentes constritoras tão grandes e por isso não sabiam como fugir deles, ou seja, um banquete a céu aberto. Havia predadores. Os Everglades também são os lares de crocodilos americanos que podem comer pitons se tiverem a oportunidade. Mas as pitons possuem uma habilidade de fugir de crocodilos muito eficientes. Elas sobem rapidamente nas árvores, com uma agilidade incrível, além de predar os crocodilos menores. E não demorou muito para que essas serpentes conseguissem distinguir os locais seguros para se hidratar e para onde fugir em caso de ameaça. Elas estavam adaptadas e, como todo animal adaptado, as pitons da Flórida começaram a se multiplicar.
No início dos anos 2000, a população explodiu. As estimativas mais conservadoras falam em mais de 100 mil pitons birmanesas infestando a região dos Everglades. Agora, as pitons eram verdadeiras pragas locais. Cadeias inteiras de aves e mamíferos começaram a diminuir drasticamente, e algumas até desapareceram. O resultado foi um colapso ecológico silencioso e implacável. Animais nativos de pequeno e médio porte estavam ameaçados por um predador estrangeiro que encontrou aquelas terras por pura negligência humana. Onde antes havia o som da vida noturna, agora resta o farfalhar das escamas. Os ratos do banhado, uma fonte de alimento crucial para muitos predadores nativos, desapareceram em vastas áreas, por exemplo. Não estamos falando de um predador qualquer, mas sim de verdadeiras máquinas mortíferas quando o assunto é caça. A piton consegue engolir presas de médio porte como roedores e herbívoros de 40 quilos, por exemplo. Suas mandíbulas se deslocam totalmente e os ligamentos elásticos permitem que se separem completamente, possibilitando devorar animais com mais do que o dobro do diâmetro da sua própria cabeça. De sangue e comportamento frio, quando estão à caça, calculam cada instante. São criticamente pacientes, capazes de esperar imóveis por horas ou até dias, até que a presa perfeita passe ao seu alcance. Pescadores locais que levavam seus cachorros para alertá-los da presença de crocodilos, por exemplo, passaram a perder seus cães para pitons adultas. Os cachorros percebiam a presença dos crocodilos e alertavam seus donos, mas as pitons, novas naquele contexto e ao mesmo tempo totalmente adaptadas, eram invisíveis para os caninos desavisados que viravam seu jantar. Com isso, o governo tomou medidas. A caça às pitons estava liberada e era incentivada. Mas se meter em pântanos cheios de crocodilos à procura de serpentes constritoras que podem medir até 5 metros é um serviço que poucos querem fazer. Os números das pitons caíram um pouco, mas o que vimos nesses anos foi todo um ecossistema se moldar a um novo integrante, a piton no caso. Com isso, pesquisadores começaram a ter o interesse no local e anos depois encontraram Loki, um piton macho enorme. Seus hábitos começaram a ser monitorados para tentar entender como a região dos Everglades estava se reestruturando com números elevados de um novo predador. Estamos de volta na manhã de maio de 2025. Loki media 4 metros de comprimento e pesava 23 quilos, um verdadeiro gigante ativo e saudável. Seu tamanho indicava que ela era um veterano dos pântanos. E graças a essas características, Loki foi escolhido para usar um rastreador GPS implantado em suas escamas que permitiria análise de dados de todo um ecossistema enquanto Loki levava sua vida normalmente. Essa técnica, conhecida como serpente Judas, é genial em sua simplicidade. Machos como Loki, impulsionados por seu instinto de reprodução, levam os pesquisadores diretamente às fêmeas, que são maiores e têm maior capacidade reprodutiva, permitindo a remoção das fêmeas do ecossistema. Ou seja, os números de pitons nos pântanos da Flórida iriam diminuir ainda mais e, quem sabe, os animais ameaçados voltariam a estabilizar seus números. Durante 6 anos, Loki foi um colaborador involuntário, um traidor inestimável na guerra contra sua própria espécie. Era hora de ver onde Loki estava e retirar as fêmeas que o acompanhavam. Os biólogos seguiam o sinal de GPS esperando encontrar Loki em uma toca úmida e com várias fêmeas ao seu redor. Mas o que encontraram foi chocante. O corpo de Loki estava lá, mas a sua cabeça havia sido arrancada com uma precisão cirúrgica. E o mais bizarro, a cabeça fora cuidadosamente enterrada a uma curta distância debaixo de uma árvore seca. As marcas no corpo de Loki tinham um padrão. À primeira vista, parecia uma única e poderosa mordida no pescoço, mas não se assemelhava a uma mordida de um crocodilo. Os cortes eram menores e mais regulares. Loki, habilidoso, não iria ficar no solo dividindo o terreno com um predador que poderia abatê-lo. Então não era isso que havia ceifado sua vida. As marcas eram mais retas, semelhantes a dentes felinos ou quem sabe a algo de metal. A pergunta imediata foi: o que ou quem nos Everglades seria capaz de fazer isso com uma piton grande e experiente? Um animal que pode facilmente se abrigar em árvores e predar animais de médio porte teria tido um embate com um predador desconhecido? Tudo bem,
A lista de suspeitos era curta e foi rapidamente descartada. O corpo foi recolhido. Seria preciso uma análise mais de perto e minuciosa, mas a cabeça enterrada foi deixada ali. Se havia algum predador escondendo comida, era esse o momento de descobrir. Para desvendar o mistério, os biólogos instalaram uma câmera de trilha apontando para o local da cabeça enterrada e no dia seguinte as imagens revelaram o possível assassino. E para total surpresa de todos, ele não era um monstro maior, nem um réptil titânico. Era um lince pardo. Um lince pardo da Flórida, um felino furtivo que pesa em média de 6 a 18 quilos e não mede mais do que 1,20 m com a cauda. Um simples gato selvagem conseguiu sozinho caçar e matar uma serpente constritora de 23 quilos e 4 metros de comprimento. E agora vem o plot twist de vingança. Os linces pardos estão entre as maiores vítimas das pitons. Elas os caçam incansavelmente. Ao que tudo indica, da mesma forma que as pitons se adaptaram ao ambiente dos Everglades, esses felinos que antes eram vítimas estão encontrando maneiras incríveis de adaptação de caça e virando o jogo contra elas. O lince provou que tamanho e peso ainda não superam o quesito habilidade. Claro, a história não se simplifica ou termina aqui. Alguns especialistas acreditam ao contrário de tudo isso que vimos. Eles relatam que o lince capturado na filmagem pode ter apenas encontrado Locke já abatido e enterrado parte do seu corpo, no caso a menor parte, a cabeça, para retornar e comer depois. E que o verdadeiro executor da piton seria um personagem ainda mais superior, ou o próprio ser humano. A verdade é que alguns habitantes locais usam um pequeno veículo agrícola que raspa o fundo da vegetação para capturar pitons, e a lâmina de um desses equipamentos poderia ter decapitado Locke, já que a caça a esses animais é legal na região. E com o corpo deixado ali, o lince escolheu pegar a parte para um almoço tardio. Até o momento, nenhum lince foi filmado decapitando uma piton adulta de 4 metros. E a teoria que Locke foi abatido por seres humanos ganha força. Qual a sua opinião nos comentários? Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!